Bíblia, lá em 2 Pedro, capítulo 1, nós iremos ler do versículo 16 a 21, e eu queria que você percebesse nessa passagem o assunto que essa passagem trata, que é semelhante ao lado de Timóteo. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, da Bíblia, provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja, os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, aqui nós vamos encerrar essa série de estudos sobre a revelação de Deus, e uma coisa que precisa ficar guardada em nosso coração é o que nós chamamos do entendimento da revelação especial de Deus. Existem duas revelações que Deus faz. Uma revelação que Ele se dá a conhecer a todos os homens, toda criatura, seja um crente da segunda igreja congregacional, ou seja um incrédulo, ateu, blasfemo, Deus também se dá a conhecer a ele, e a gente chama isso de revelação geral. E como é que Deus faz isso? Deus se revela por meio da criação. A criação revela a glória do Senhor. Qualquer homem ou mulher, utilizando o raciocínio e a observação da natureza, ele pode chegar à conclusão de que existe um ser grandioso, poderoso, que criou todas as coisas, e pode chegar à conclusão de que há muita sabedoria, e precisão naquilo que acontece ao nosso redor. Se você for, por exemplo, lá para a praia de Cabo Branco nesse momento e observar as ondas, onde elas estão quebrando, as ondas vão lá, quebram, o mar arrasta e volta, e todo dia ele faz esse movimento, e aquele lugar onde a onda quebra e o mar vai, foi determinado, não passa dali, não passa dali, não vai ter um dia em que de repente João Pessoa vai ser invadida pelo mar, a não ser que seja um caso bem específico, um evento catastrófico, mas na maneira como a criação está ordenada, o que é que nós percebemos? Uma lei, em princípios que estão ali regendo como as coisas na natureza se movimentam. Então, quando a gente olha para isso, a gente pergunta: como é que essa lei chegou aí? Quem foi que determinou o mar, para que o mar só chegue até aquele lugar e não vá mais do que isso? Se alguém faz essa pergunta, e ele não precisa ser um crente, ele não precisa ler a Bíblia, ele fazendo essa pergunta, ele vai ser levado a refletir sobre um ser inteligente, que está no controle, criou este mundo com inteligência, para que as coisas se ordenem, se organizem e se harmonizem. Então, isso nós chamamos de quê? De revelação geral de Deus. Uma revelação que Deus se dá na criação. Mas também, ainda dentro dessa revelação geral, o que é que nós temos? Nós temos a consciência, a lei que Deus impregnou no coração do homem. Todo homem, ele sabe que mentir, por exemplo, é errado. Sabe ou não sabe? E se alguém diz assim: eu não vejo problema nenhum em contar uma mentirinha,
Ele não vê um problema nenhum contar uma mentirinha se alguém conta para um outro alguém, mas se alguém conta para ele, ele não vai gostar, né? Então, a gente percebe que no fundo, o mais incrédulo dos homens, mesmo nunca tendo lido a Bíblia, ele carrega dentro de si, na sua consciência, uma marca que Deus colocou nele, que é a marca dessa revelação geral, ou seja, do caráter, da moral de Deus, né? Deus não se agrada com o engano, com a ilusão, com a mentira. Deus não se agrada disso. Então, isso está impregnado no coração do homem. Agora, essa revelação geral, embora fale disso, ela não é capaz, né? Ela não é capaz de dar salvação às pessoas. Então, Deus se revela, o homem incrédulo olha para a natureza, sabe que existe um ser poderoso e sabe que governa o mundo, que estabeleceu as leis, mas isso não é capaz de levar ele a compreender o amor de Deus. Ele só vai compreender o amor que Deus tem pela vida dele quando ele tiver conhecimento de quê, irmãos? Da revelação especial de Deus. E essa revelação especial de Deus está onde? Está nas Escrituras. É o meio que Deus utilizou para revelar a si mesmo, né, e mostrar o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é cheio de justiça, o quanto Ele é amor, né? Quando a gente olha para a cruz, irmãos, o que é que a gente vê lá? A gente vê a justiça de Deus sendo manifestada, porque Jesus estava morrendo, não era pelos pecados dele. Jesus estava morrendo porque Deus não vai trazer para si ninguém sem que antes Ele castigue o seu pecado, porque tem gente que acha que é assim, não, Deus é bom demais, eu vou para Ele, Ele não vai me lançar no inferno, né? Tem gente que acha que Deus é só amor, mas Deus é justiça, né? E a justiça de Deus pode ser conhecida através do que Ele fez na cruz do Calvário. Lá, aquela morte de Jesus é uma manifestação de quanto o nosso Deus é justo. Ele não chama ninguém para estar ao lado dele, sem que antes castigue o pecado desse alguém. Então, a gente só vai ter conhecimento desses detalhes do amor, da justiça, da misericórdia de Deus, lendo a palavra, conhecendo Jesus. Então, é por isso que nós chamamos de revelação especial de Deus. Então, o tema da nossa revista nesse trimestre foi sobre a revelação. Aprendemos aqui basicamente, em todas as lições, estávamos indo e voltando e trabalhando essa questão das revelações. E hoje, para a gente fechar, então, a gente vai recordar aqui a questão, 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, a linguagem que a Escritura trabalha, certo? Então, a gente vai perceber que há um aspecto aqui de muita crítica por aqueles que não conhecem a Bíblia, porque demandam que a Bíblia diga e fale de algumas coisas que a Bíblia não tem esse propósito, e alguns também criticam a linguagem da Bíblia porque dizem o que está aqui não tem precisão, não consegue descrever realmente os eventos como os eventos são, né? Quer ver um exemplo disso, e a gente vai tratar mais adiante? Vocês lembram daquele episódio em que Deus fez o sol parar, né? Vocês percebem que cientificamente isso é um problema? Como é que o sol pode parar, né? Como é que o sol pode parar? Porque hoje nós sabemos que, na verdade, não é o sol que gira ao redor da Terra, mas a Terra que gira ao redor do sol. Então, o homem que não conhece as Escrituras e não vem para a escola dominical, ou pelo menos para a escola bíblica, ele diz assim, está errado isso aqui. Como é que a Bíblia é a palavra de Deus e não diz, por exemplo, que ao invés do sol parar, porque não diz que foi a terra que parou? Né? E aí o que é que a gente encontra aí? Um problema de linguagem. Então a Bíblia fala de algumas coisas que usa uma linguagem que o homem que não conhece as Escrituras e não tem o Espírito Santo de Deus acima de qualquer coisa, ele critica e diz, não pode ser divino esse livro, porque isso tem um erro. Tem ou não tem, Axa? Fala a verdade. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Olha como vocês facilmente cedem, viu? Tem, Gesso? Tem ou não tem? De jeito nenhum, né? Exatamente, infalível, né? Mas aí, agora, antes da gente prosseguir, eu vou colocar uma batata quente nas mãos de vocês. Exatamente, então como é que o sol parou? E como é que a gente justificaria essa linguagem
diante do homem incrédulo, que diz para nós com muita força que a Bíblia não pode ser divina, porque a Bíblia tem esse erro, ela não pode ser um livro de Deus. O que é que vocês diriam? Que o dia demorou a passar? E é? Não, tudo bem, demorou lá. Inclusive, cientificamente é comprovado que existe aí esse tempo, né? Existe uma falta de um tempo no decorrer da história da humanidade e que provavelmente foi nessa época aí que isso aí aconteceu. Mas o fato é que a Bíblia fala que o sol parou. E o erro que se alega é muitas vezes que isso aí é errado. E a gente sabe que cientificamente falando é errado. Alguém dizer que o sol para, o sol não para, quem para é a Terra. A teoria heliocêntrica, né? O sol está no centro, a Terra gira em torno do sol. Então, a gente pode dizer que o homem que critica a Bíblia, por conta disso, ele está certo, e a Bíblia está errada, e Deus não é Deus perfeito, a Bíblia não é inerrante, a gente pode concordar com ele? E se não pode, por que não pode? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, é aí que entra a importância da gente entender a linguagem bíblica. A Bíblia não é um compêndio de ciência. Ou seja, o que é isso? Se você pega um livro de física, química, um livro de matemática, você tem uma linguagem ali que é uma linguagem própria da ciência, uma linguagem que descreve leis e princípios da natureza, que precisa daquela precisão, precisa ter aquela precisão, porque o objetivo e o propósito daquele livro é mostrar com precisão como é que o mundo, a natureza funciona. Então, se você pega lá, por exemplo, um livro de química, né, Gesso? Um livro de química vai ter lá todas aquelas fórmulas, moléculas, aquela relação molecular que existe ali e tal. Então, ali é o quê? Uma descrição precisa daqueles eventos que estão na natureza. Agora, a Bíblia é um livro de ciência, a Bíblia tem este propósito, é um livro que vai revelar para nós em linguagem de precisão, né, como as coisas estão lá organizadas e tal, né? Ela tem esse propósito? Não. Qual é o propósito da Bíblia, irmãos? O propósito da Bíblia é um propósito de nos revelar a salvação de Deus. E a linguagem dessa revelação é uma linguagem do dia a dia, não é uma linguagem científica. Deus não vai revelar para nós como é que Ele nos salva, descrevendo leis de forma objetiva, como essas leis se relacionam, não é assim. Deus revela a história da salvação para nós como? Mostrando como cada evento vai se encaixando com outros eventos, a fim de nos revelar o amor dele em Cristo Jesus. Então, que linguagem ele usa para isso? A linguagem do dia a dia. Agora, voltando para a história do sol parou, o que é que isso tem a ver com o sol parou? Quando o autor bíblico escreve o texto bíblico e ele diz que o sol parou, ele está dizendo o que você diz todo dia e nunca questionou que estava errado, que o sol se pôs, que o sol nasceu. Você não diz isso? Você alguma vez parou e disse, está errado o que eu estou dizendo? E se alguém disser isso para você, está errado? Está errado ou não está? Está não. Por quê? Porque a linguagem é a linguagem do dia a dia, né? Agora, se eu tivesse lá na banca da universidade, estudando lá astrofísica, e tivesse que descrever como é que o Sol, todos os dias faz o movimento que o Sol faz, né, para se pôr, como a gente fala, e para nascer, eu não poderia dizer lá que ele está se pondo, ele está nascendo. Por quê? Porque naquele contexto ali, a linguagem é outra. Então, quando alguém critica a Bíblia e diz assim, mas essa história do sol parou é um erro, aí você vai dizer o quê? Não é errado, porque a Bíblia ela tem um propósito, de nos comunicar a salvação de Deus com uma linguagem do dia a dia, uma linguagem compreensível. Deus não usou uma língua
toda a erudição da ciência para nos revelar a salvação. Ele usou a linguagem de homens que vivem no dia a dia, um se esbarrando no outro e vendo o que está acontecendo no mundo para dizer o amor, o quanto Ele nos ama, o que Ele fez para nos salvar. Então, o caso lá do Sol parou é esse. Exigir que ali tivesse uma linguagem científica não faz sentido nenhum, porque o que está sendo revelado ali é a perspectiva do autor, é o autor dizendo que está vendo. E na linguagem do dia a dia é isso mesmo, o sol parou, como o sol nasceu, como o sol se pôs, né? Como a gente não fala assim, então é a mesma coisa, tá certo? Então percebam aí 2 pontos que a gente vai tratar aqui nessa noite. Primeiro, a linguagem e depois o propósito. Uma coisa está ligada à outra. Deus se revela e quando Deus revela a si mesmo, Ele se revela em linguagem humana, em linguagem simples. E por que Ele faz isso? Por que Ele não escolheu a língua dos eruditos, dos gramáticos, dos cientistas para se revelar? Por quê? Porque a Bíblia tem um propósito. Irmãos, tinha um irmãozinho lá no interior de Macaparana, que ele morava num sítio, irmãozinho muito iletrado, é como a irmã Geraldina aqui da nossa igreja. Geraldina, não sei se vocês sabem, mas Geraldina não sabia ler a Bíblia. Ela não sabia ler a Bíblia. E um dia ela orou ao Senhor e disse: Senhor, eu quero ler as Escrituras, eu quero aprender a ler a Bíblia. E Deus deu essa graça a ela. Hoje Geraldina vai para a Bíblia, ela olha lá e ela consegue fazer a leitura do texto bíblico, né? Isso é uma obra divina, uma obra do Espírito Santo na vida dela, que lhe dá condições de compreender as Escrituras. O mesmo aconteceu com o irmãozinho lá no interior de Pernambuco. Homem muito simples, mas que Deus deu a ele condições dele saber pelo menos ler as Escrituras. E este homem, se você conversa com ele lá, ele vai lhe dizer qual é o plano de Deus que está aqui. E ele vai mostrar o amor de Deus em Cristo Jesus que está aqui. Imagine se a linguagem fosse uma linguagem rebuscada, difícil, né, incompreensível, que não conseguisse comunicar para nós verdades eternas de uma forma simples, teríamos uma grande dificuldade, né, irmãos? Então, a Bíblia Sagrada é um livro relativamente simples. Simples em que sentido? No sentido de que a verdade central que está aqui, qualquer pessoa pode compreender. Qualquer pessoa. Você não precisa fazer um curso de teologia para você compreender o que está aqui. E o que é a essência do que está aqui? Deus se revelando e dizendo o quanto te ama, enviando o Filho dele para morrer no teu lugar, para que você creia nele e tenha a esperança da vida eterna. E vá viver com ele eternamente. Essa mensagem, você não precisa ter um curso de teologia. Aí você poderia dizer: pastor, mas Pedro diz que Paulo escreveu algumas coisas que eram de difícil entendimento. É verdade. Mas o que Paulo escreveu, irmãos, não é uma mensagem que oculta, que torna difícil a compreensão do Evangelho. O que Paulo escreveu, e que em algumas partes é de difícil entendimento, é que o leigo ele vai precisar de mestres dentro da igreja para entender um pouco mais o que Paulo escreveu. Quer ver uma coisa que Paulo escreveu, que é de difícil? Se a gente não tiver um mestre para ensinar direitinho, a gente pode, né, ter uma dificuldade. Quando ele fala da justificação pela fé. Quando Paulo fala da justificação pela fé, esse termo justificação é um termo jurídico, legal, né? Porque o que é que ele está dizendo em outras palavras? Existe uma lei, e esta lei, ela precisa ser observada. Para você ser justificado, você precisa estar enquadrado nessa lei. Se você não está enquadrado nessa lei, você não está sendo justificado. Logo, você está debaixo de condenação. Então, Paulo usa a analogia de um tribunal para falar de uma doutrina que é importante para nós, que é a doutrina da justificação. E nesses casos, o mestre precisa estar aqui para ensinar vocês. E dizer: olha, irmãos, Paulo está usando uma linguagem legal. Por quê? Porque Deus se revelou em forma de lei. Ele não diz: não terás outros deuses diante de mim, né, não matarás, não adulterarás. Ele revelou uma série de leis. Então, essas leis revelam a nossa pecaminosidade, para que os nossos olhos se abram para a graça que Deus revelou para nós em Cristo Jesus. Então, o mestre faz isso, esclarece isso para nós. Mas
Você não precisa ser um erudito para entender a Bíblia. Você precisa do Espírito Santo, da luz do Espírito Santo, para abrir o entendimento e, olhando para aqui, para as Escrituras, perceber com clareza em cada palavra o quanto Deus nos ama, irmãos. O quanto Deus revela da sua misericórdia, da sua graça para conosco. Agora à noite estávamos ali refletindo com os irmãos, né, sobre a história de Zaqueu. O Joel fez a exposição lá da passagem e depois a gente estava conversando, irmãos, como é tremenda aquela passagem, né? Zaqueu, homem pequeno, né, que as pessoas só lembram do coitado do Zaqueu pela pequenez, mas era um homem grande, irmãos, grande em espírito, sabe por quê? Porque um homem que reconheceu o seu pecado diante do Deus Criador dos céus e da terra. Muitos o acusavam e diziam, é um pecador publicano, e esse Jesus inventa de ir para a casa dele, comer, entrar na cozinha dele para comer pão com ele à mesa. Só que quando Zaqueu sabe dessas acusações, Zaqueu então se manifesta em público e diz, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e ele ainda confessa uma coisa, eu sou um ladrão, porque ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais àqueles de quem eu tirei. A lei diz lá em Deuteronômio 22:1 que aquele que roubar uma ovelha tem que restituir 4 vezes mais a ovelha. Então roubou uma ovelha, dá 4 ovelhas de volta ao que você roubou. Essa é a pena que a lei coloca. Aí Zaqueu agora está dizendo, eu sou um ladrão, vou restituir 4 vezes mais. E aí, naquele momento, Jesus olha para ele e diz, eis aí um filho de Abraão. Por que é que Jesus diz, eis aí um filho de Abraão? Porque tinha uma multidão de judeus que se achavam filhos de Abraão, dizendo, esse aí é um publicano pecador, Jesus não pode, esse homem não pode sentar com ele, vai se tornar impuro. Jesus está comendo com aquele publicano e aquele pecador. E aí Jesus, quando vê aquele arrependimento de Zaqueu, ele dá uma lição àquela multidão. Ele está dizendo em outras palavras, vocês pensam filho de Abraão, porque se acham melhor do que aquele ali, mas filho de Abraão é aquele que tem o seu coração contristado, arrependido, que reconhece os seus pecados. Então, Zaqueu é filho de Abraão, né? E aí ele termina dizendo, eu filho do homem, eu vim para salvar o que estava perdido. Olha que revelação de amor, meus irmãos. Pare e pense, você e eu somos um Zaqueu da vida, né? Um dia Deus nos fez contemplar a nossa miséria, o nosso pecado, e nos voltamos para Ele. E Ele, ao invés de nos condenar, Ele nos aceitou. Então Deus nos mostra esse amor dEle, essa misericórdia dEle, numa linguagem simples, numa história muito simples, que você pode entender o quanto Ele te ama. Ele não ocultou isso de nós, Ele revelou isso para nós, para que você tome conhecimento disso e ame-o mais, e queira servir mais a Ele, viver para Ele, porque você sabe quanto Ele te amou. Isso aqui não precisa ser intelectual, um doutor, ter um PhD para entender isso não. Isso é uma mensagem que a mulher mais simples e o homem mais simples entende. E se tem o Espírito Santo de Deus, fica alegre, feliz, porque sabe que tem um Deus amoroso. O homem incrédulo, como a multidão, né, olha para essa mensagem e diz, não, está errado, não pode ser assim. Como é que pode um Deus santo se sentar com um publicano? Então, meus irmãos, é linguagem simples que a Bíblia utiliza. Meus irmãos, a Bíblia ela é totalmente inspirada. O que quer dizer a inspiração? A inspiração, essa palavra inspirada, traduzida por inspirada, ela é composta de 2 palavrinhas gregas. Uma é a palavra theo, né? Theo, do grego Deus, e a outra é pneusto, que tem a raiz de pneuma. Quando a gente está com um problema nos pulmões, a gente diz, estamos com um problema pneumático ou pneumonia, né? Por quê? Porque tem a ver com a respiração, com os pulmões. Então, essa palavra, theopneusto, é a palavra traduzida por inspiração, que no grego, literalmente, significa o seguinte, é soprado por Deus, né? Soprado por Deus. Então, a inspiração é Deus soprando, e aí, numa linguagem figurada, Deus revelando a sua vontade, o seu querer, através de homens, né, que escrevem a vontade do Senhor. Agora, detalhe, será que é só parte das Escrituras que é inspirada?
Será que só é o Novo Testamento ou algumas passagens da Bíblia? Ou será que toda a Bíblia em sua plenitude é inspirada? Aí, voltando lá para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz lá: toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso quer dizer, em outras palavras, o que, irmãos? Que tudo o que está escrito na Bíblia, que foi escrito nas Escrituras, foi soprado por Deus. Pastor, será que até aquele tio, né, foi soprado por Deus? Foi. Agora, antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O que nós temos nas nossas mãos, essa Bíblia aqui, não é a Bíblia original. O que nós temos na nossa mão são traduções. E detalhe, e os manuscritos, que nós temos mais de 5.500 manuscritos, são os manuscritos originais? Não são os originais, irmãos. Aí você vai dizer: pastor, então a coisa está complicada. Então como é que a gente pode dizer que a mensagem que a gente tem aqui, ela foi soprada por Deus? Antes de eu lhe responder, deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia, ela não é, a Bíblia como nós temos hoje, não é perfeita, né, hoje, porque ela tem falhas em que sentido? À medida que o tempo foi passando, a Bíblia foi sendo copiada, por uma questão óbvia. Foi escrita em material que com o tempo vai se degradando. Papiro, manuscrito. Então foi sendo escrito e isso vai se deteriorando com o tempo. Então o que é que acontece? Quando os autógrafos, que foram os primeiros escritos, foram feitos, vou colocar aqui uma geração bíblica, 40 anos. Depois de 40 anos, aquele material estava o quê? Se deteriorando, se rasgando, caindo nos pedaços. Então o que é que a gente faria se fosse vocês? O que é que vocês fariam se tivesse uma situação dessa? Fariam uma cópia, que é algo muito natural. Então, os autógrafos, eles foram dados perfeitamente, é aí que está a inspiração. Eles foram dados perfeitamente, mas, à medida que foi sendo copiado, que os homens foram copiando, algumas coisinhas aqui, outras ali, vão aparecendo, e aí requer um estudo e uma atenção maior. Então, a gente chama esses erros de cópia, né, de leituras ou variantes textuais, que são tipo o seguinte: tem duas letrinhas gregas que se parecem muito, né? Como, por exemplo, o alfa e o sigma, minúsculo. São bem parecidos. O que é que acontecia? O copista, às vezes, olhava lá, eu vou dar aqui uma suposição, estava lá meio escuro, ele olhava assim e dizia: não, eu não sei se é um alfa ou se é um sigma. Eu vou colocar um sigma aqui. Aí ele ia lá e, colocava um sigma. Sem problema. Só que havia vários manuscritos. E aí, quando alguém de outra região que vinha com o manuscrito da cópia da Bíblia, ia comparar e dizia: oxê, na minha tem um alfa, e por que na tua tem um sigma? Aí o copista, bem intencionado, porque ele não faz isso mal intencionado, ele fez essa mudança e sobra para quem? Sobra para nós hoje, porque a gente vai ter que decidir, era um alfa ou era um sigma? Aí você diz: então pastor, está tudo uma confusão só. Calma. Graças a Deus, irmãos, apenas aproximadamente 5%, né, ou bem menos do que isso, né, que tem essas variantes nos manuscritos. Isso quer dizer o seguinte, que 95% da Bíblia, certo? 95% da Bíblia, como nós temos ela aqui em mãos, é perfeita. Em todos os manuscritos não há variação em 95% dos manuscritos, mas 5% tem variação. Detalhe, desses 5% que tem variação, nenhuma variação interfere nas doutrinas fundamentais que a gente crê, ou seja, na revelação de Cristo, no nascimento virginal de Cristo, nas palavras em que Cristo é revelado como o próprio Deus a nós. Não existe variação nenhuma. Então, o que é que nós temos de discussões aí? São só discussões acerca de que palavra, ou que letra, ou que frase se encaixaria ali, porque o copista inventou de fazer uma observação disso, né?
Vamos ver isso na Bíblia? Abram a Bíblia de vocês, Mateus capítulo 6. Mateus 6. Pronto. Por favor, alguém leia aí o versículo 13, Mateus 6, 13. E vejam se vocês estão notando algo diferente nesse versículo. Pode ler, irmãos. O que é que vocês estão notando aí que tem de diferente nessa passagem? Isso, toda vez que aparece esse colchete, isso é um sinal dizendo o seguinte: essa seção não está na maioria dos manuscritos. Aí você diz, e como é que ela apareceu aqui? Provavelmente, um escriba, um copista, ele fez uma nota de rodapé que, com o passar do tempo, acabou sendo posta junto do texto ali, como parte integrante do texto. E como é que a gente sabe disso? Porque na maioria dos manuscritos não tem essa passagem. Então percebam com isso o quê? A gente percebe que a Bíblia é inspirada por Deus. Os autógrafos que são perfeitos não são esses que a gente tem em mãos, mas aqueles que foram primeiramente escritos. Mas pela graça de Deus, o que nós temos hoje é suficiente para a gente confiar, sem ter o que temer de que nós estamos, de fato, ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, ensinou. Então, não fiquem apavorados com isso, eu tenho que falar isso para vocês, que eu não posso esconder isso de vocês, não tem por que esconder, não faz sentido algum, a gente tem que tratar sobre isso e vocês têm que saber responder a quem perguntar a vocês acerca da fé de vocês, e é importante que saibam disso. Então a Bíblia, irmãos, ela é totalmente inspirada, e aí para nós não cairmos no erro daqueles que acham que algumas partes da Bíblia é inspirada, nós precisamos, irmãos, afirmar que não é que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo assim, ela é, como o Gesso falou aqui, o presbítero Gesso, ela é inerrante, ou seja, ela não tem erro, e ela é infalível. O que ela fala vai se cumprir. O que ela fala não falha, né? Pode aguardar, porque vai acontecer de acordo com a vontade do nosso Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia é totalmente inspirada. E qual é o propósito da Bíblia? A Bíblia, ela tem um propósito de edificar a igreja e santificar, né, a igreja do Senhor. São dois termos aí, um deles figurado, edificar, traz a ideia de um edifício que está sendo erguido, né? Então, através da palavra, Deus está edificando a sua igreja. Esses dias eu conversava com alguns alunos lá no Betel, e eu estou dando esse semestre homilética para eles. E aí falava, enfatizava numa coisa que eu já tenho batido há bastante tempo aqui na nossa igreja, que é o governo de Deus na igreja. Como é que Deus governa a igreja? Como é que eu sei que Deus está governando a segunda igreja congregacional? Eu sei que Deus está governando a segunda igreja congregacional porque a palavra dele está sendo pregada e corações estão ouvindo a palavra e obedecendo a palavra. Quando a palavra não é pregada, a igreja ela é edificada, mas sobre um fundamento errado, sobre o interesse de homens ou de uma pessoa. Mas quando é Deus de fato que está edificando a igreja, é a palavra que é pregada, irmãos. Por que a gente acha, que a gente julga que é extremamente importante para nós, que somos filhos de Deus, ouvir a palavra? Porque ouvir a palavra é ouvir a vox Dei, a voz de Deus, é ouvir Deus falando, segredando em nosso coração a vontade dEle, o que Ele deseja, o que Ele quer que a gente faça. Então, tira a palavra, bota um pregador aqui para falar o que você quer ouvir, né? Ou então um animador de palco, um contador de piada, ou seja lá o que for. Você faz isso, quem vai pagar o pato é a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele dirige, disciplina, corrige, consola, nos dá esperança quando a palavra é pregada. Quando a gente escuta o significado das palavras e aplica aquilo à nossa vida, entendendo o que Deus tem para falar. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela tem um propósito de edificar a igreja.
E à medida que ela edifica, ela santifica, né? Deus separa, como diz Pedro lá, 1 Pedro é 2, agora esqueci, 2,9, né? Que é nação eleita, propriedade exclusiva do Senhor, né? Então é o povo santo, nação santa do Senhor, nação separada do Senhor. Quem é essa nação separada? Aqueles que Deus separa por meio da palavra, chamando por meio da palavra, redimindo, libertando, salvando por meio da palavra. Meus irmãos, é importante ter em mente esse propósito das Escrituras. Ela não é um livro escrito em linguagem científica. E por que não é escrito em linguagem científica? Porque para edificar a sua igreja, Deus fala isso com palavras comuns. Com palavras comuns. Eu sei que às vezes o pregador se torna um empecilho para que a palavra seja ouvida, né? Imagine eu chegando aqui para vocês e dizer: olha, irmãos, hoje nós buscaremos entender a perspectiva, a idiosincrasia paulina sobre a pneumatologia no livro escrito da Epístolas aos Romanos. Vocês iam dizer: pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. É nesse momento que o pregador ele se torna um empecilho na comunicação da palavra de Deus. Ele deixa de ser o quê? Voz de edificação e usa de uma linguagem rebuscada, às vezes para chamar a atenção para si mesmo, às vezes para passar para as pessoas uma ideia de um falso intelectualismo, né? A gente tem que ser simples, a gente tem que comunicar de uma forma simples a palavra do Senhor. O grande desafio de quem ensina e prega a palavra de Deus, os meninos aqui que são mestres, que são pregadores, sabem muito bem, é traduzir o difícil para uma coisa fácil. É falar para vocês de uma maneira que vocês entendam coisas que a gente, quando estuda, a gente vê que é uma complexidade medonha, né, Jéssica? Tem coisas que são complexas, meu Deus, isso aqui, como é que eu vou falar para o povo isso aqui? Eu estava pensando nisso ontem, né? Eu estava preparando a mensagem de domingo, de amanhã, e eu dizia: meu Deus, como é que eu vou comunicar esse negócio aqui para a igreja? Porque não é uma coisa tão simples, né? E a gente tem que traduzir isso aqui numa linguagem simples. Por quê? Porque Deus escolheu comunicar a sua vontade de uma forma simples. O propósito das Escrituras é esse, é nos trazer edificação. E isso é importante porque a gente não pode cair naquele engodo, no engano daqueles que dizem: não, a Bíblia está errada porque a linguagem que ela utiliza não é uma linguagem científica. Os eventos, irmãos, que estão na Bíblia Sagrada têm um propósito de trazer o conhecimento da revelação de Deus. Logo, demandar das Escrituras, né, uma precisão, uma exatidão científica é agir contra o propósito que a própria Bíblia tem, certo? Então, quem quer que a Bíblia fale com a precisão científica, não entendeu o propósito da Bíblia. Não entendeu o propósito da Bíblia. Irmãos, o mesmo pode também ser dito em relação à ordem cronológica, né? Você sabia que a Bíblia que você tem em mãos, ela está organizada com o sentido Gênesis, Apocalipse. Por que o primeiro livro é do Gênesis e o último livro é do Apocalipse? Porque existe uma lógica, né, no entendimento, ou seja, a criação, né, e aí o fim de todas as coisas e a consumação de um novo céu e nova terra. Então, a ordem da Bíblia, ela segue uma ordem lógica na revelação da salvação. Mas quando você pega, por exemplo, as datas, você vai perceber que o primeiro livro da Bíblia não deveria ser o livro de Gênesis, deveria ser o livro de Jó, que é um dos livros mais antigos que se tem na Bíblia. Então, a Bíblia ela não está organizada, cronologicamente. Aí você pergunta: então ela está errada? Não, não está errada. A Bíblia também ela não tem um propósito de narrar para nós essa cronologia, de mostrar cronologicamente o que Deus está fazendo. A Bíblia está organizada para nos comunicar uma mensagem. A ordem com que os eventos e os livros estão organizados não é algo tão essencial, tão importante. Tá certo? Então, é outro questionamento que alguém pode fazer a vocês, de que a Bíblia não está na ordem cronológica, logo também ela não merece o crédito. Irmãos, aí o que é que a gente precisa responder? A gente tem que entender qual é o propósito da Bíblia. E o propósito da Bíblia não é nos contar uma história em ordem cronológica, é nos contar uma mensagem.
é nos dar uma mensagem. Que mensagem é essa? Deus nos amou de uma tal maneira que se encarnou aqui nesse mundo, tomou sobre si o nosso juízo para nos dar a salvação e ressuscitou para nos dar a certeza de que nós também um dia ressuscitaremos. Paulo diz, né, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Já pararam para pensar que se Cristo não tivesse ressuscitado, como um evento histórico, como alguém que de fato esteve no túmulo e ao terceiro dia ressuscitou, nós poderíamos estar acreditando numa ilusão, numa lenda, num mito, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Até hoje se procura as ossadas de Jesus e ninguém nunca encontrou. Até hoje se procura evidências que provam que Jesus de fato permaneceu na sepultura, mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Para que eu e você, compreendendo essa mensagem, que é o propósito da Bíblia, a gente possa saber o seguinte: eu também vou ressuscitar. E eu posso dizer isso baseado em quê? Jesus já ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, a ressurreição já começou. Então eu também vou ressuscitar. E com essa fé é que a gente vive. É a nossa esperança. Por isso que Paulo disse: se você não crê nisso, vã é a sua pregação, vã é a sua fé. Você tem que saber que se a morte lhe levar hoje, você também ressuscitará no dia em que Ele voltar para restaurar todas as coisas. Por quê? Porque a ressurreição já começou. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso, né? Chega, eu me arrepio de lembrar disso, né? Dá um arrepio assim de euforia, de bênção, né? Porque Deus, Ele nos deu essa bênção maravilhosa. Meus queridos, o que a gente chama de acomodação é a linguagem que Deus utiliza, né, para comunicar a sua vontade. E aí, Deus acomodou então a sua linguagem à nossa capacidade. Imagine se Deus tivesse que revelar a vontade dele em linguagem de anjo, línguas de anjo, uma linguagem angelical. Quem iria compreender alguma coisa da parte de Deus? Seria uma coisa muito, totalmente, né, misteriosa para nós. É aquela sensação que a gente tem, de repente você está no aeroporto, aí tem lá alguém falando em outro idioma, né? Você dá uma sensação assim: meu Deus, será que estão falando de mim? Né? Esses dias a gente estava veraneando em janeiro agora, aí chegamos num restaurante, aí um pirralhinha boliviano chegou lá. Aí começou a conversar com Caleb, né? E eu vi olhando para a cara de Caleb, e ele falando lá na linguagem lá, aquele castelhano, e Caleb não entendia nada, e ele estava meio perdido assim. Mirelle começou a rir, eu também comecei a rir, porque é uma sensação, né? Será que ele está dizendo aqui? Será que está falando alguma coisa estranha acerca de mim? Mas assim, imagine se Deus tivesse escolhido uma linguagem celestial para nos revelar, mas Ele não fez isso. Ele escolheu acomodar-se a nós. Em que sentido? Ele pegou a nossa linguagem e disse: com a linguagem de vocês eu vou revelar a vocês o que eu quero e o que eu estou fazendo em favor de vocês. O que é isso? Graça de Deus. Um Deus que se rebaixa para resgatar os pobres e fracos. Deus não disse: vocês vão ter que subir a escadaria celestial para se encontrar comigo. Ele disse: eu vou descer a escadaria celestial para me encontrar com vocês. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Quanta humildade, quanta humildade. Ele não diz: vocês vão ter que se elevar a mim, eu vou por amor a vocês, por misericórdia a vocês, me tornar servo, estar entre vocês, falar em linguagem de homem, para que vocês entendam o amor que eu tenho pela vida de vocês. Meus irmãos, isso chama-se acomodação, a linguagem de acomodação do nosso Deus. Ele não nos revelou o seu querer nessa linguagem angelical, né? Se bem que tem gente que parece que quer que seja assim, né? É como acontecia na igreja em Corinto, né? Os irmãos começavam a falar em línguas dentro da igreja, ninguém entendia nada, era uma confusão. Aí Paulo teve que escrever: meus irmãos, vocês têm que falar de forma compreensível, né? Se tiver um intérprete, beleza, fala, mas se não tiver, vocês se calem, porque quem está de fora não vai dar glória a Deus, não vai entender nada, né? E parece que nos nossos dias tem alguns lugares que são assim, né? Você chega num lugar lá no culto, aí já começa, um dispara de um lado, dispara do outro, ninguém entende nada, e fica aquela celeuma, até que alguém se aventura ali a trazer alguma explicação do que está acontecendo. Então, assim, irmãos, Deus misericordiosamente se revela, se acomoda numa linguagem simples para se comunicar conosco. E aí vem a questão: será que a ciência e a Bíblia
se contradizem, já que a Bíblia não revela uma linguagem científica, a Bíblia revela uma linguagem simples. E aí eu trouxe aqui uma parte que está na página 46 aqui da nossa revista, que eu queria ler com vocês. Ele diz assim, quando a revelação bíblica e a ciência parecem contraditórias, o que acontece é que estamos compreendendo erradamente uma das duas, ou quem sabe, as duas. Ou estamos chamando de ciência aquilo que na verdade não é ciência, mas mera especulação desprovida de fundamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nossos filhos, quem tem filhos, netos, chegam na escola durante o ensino médio e são bombardeados pela teoria evolucionista, que tenta mostrar que o homem ele tem uma ligação, né, com os seus antepassados, que no final da cadeia acaba sendo um homem que se passa, dá o pulo lá, o salto da cadeia, né, do macaco para o ser humano, né? Então é uma justificativa naturalista para explicar de onde a gente veio. E aí os nossos filhos vão para a escola, chegam à universidade com essa ideia, né? Claro, se os pais não vierem para a escola bíblica, né? Claro que se os pais não lerem um pouquinho e buscarem se informar um pouco mais. Mas se não fizerem isso, o que é que vai acontecer? Vão deixar os filhos aí ao léu e vão botar isso na cabeça deles. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, esticando um pouquinho mais. Sabe por que eles fazem isso? Porque no fundo o que eles querem é não ter um Deus a quem vão prestar conta. Por que é mais simples para o homem incrédulo acreditar que viemos do macaco do que viemos de uma criação onde um Deus traz a existência o que não existia? Porque se viermos de fato de um Deus que traz a existência o que não existia, nós somos criatura dele e um dia nos veremos com ele. Mas se nós somos frutos de uma evolução de micro-organismos, nós não temos nenhum Deus, nenhum Criador a quem prestar conta. E se não temos um Deus a quem prestar conta, então dizer para mim o que eu devo fazer ou não devo fazer, eu vivo como eu quero, eu faço como eu quero, eu caso com quem eu quero, é aquela coisa que a gente já sabe e o resultado está aí para quem quiser ver. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente conheça as Escrituras, e aí, conhecendo as Escrituras, nós vamos perceber o seguinte: a verdadeira ciência, ela não contradiz a fé. Elas são complementares. Enquanto a ciência trata da natureza das coisas criadas, como num cumprimento do mandato cultural, né? O que é que Deus diz lá na criação de tudo? Dominai sobre os peixes da terra, né? Dominai sobre as aves dos céus, dominai sobre os peixes das águas, não da terra, das águas, né? Então, o que é que nós temos aí? Nós temos uma dominação que é feita quando o homem exerce esse domínio sobre a natureza, compreendendo suas leis, sabendo como a coisa funciona para poder organizar melhor e fazer a coisa da melhor forma possível. Mas quando há falsa ciência, como é o caso aí da evolução, e por que eu digo que é falsa ciência? Porque não há prova científica alguma que mostre, né, em laboratório, como a ciência demanda, que o homem veio do macaco. Por exemplo, né? Onde está o elo perdido? Porque a questão é o elo. Use o raciocínio um pouquinho. Se de fato nós somos evolução de micro-organismos, onde está aquela pessoa que deveria estar entre, digamos, um chimpanzé e o Homo sapiens? Por que a gente não encontra essa pessoa nesse elo, né? Que não é nenhuma coisa nem outra ainda, que está em transição? Por quê? Porque não foi assim que Deus estabeleceu. E a ciência, ela não prova isso. Então isso é falsa ciência. Na verdade, o que colocam como ciência para os nossos filhos e para a gente, na verdade, é uma filosofia mundana, né, anticristo, que se opõe a Deus, que não quer que Deus seja pregado e que anda fazendo a cabeça aí dos nossos filhos, netos, né, daqueles que amamos e que temos cuidado deles. E se não, da nossa cabeça, se a gente não tiver cuidado. Então, meus irmãos, estejamos atentos a isso.
caminhando para os finalmente, a infalibilidade das Escrituras é uma doutrina que a gente considera como uma doutrina deduzida. Quando falamos de infalibilidade, nós estamos falando de que não falha. Então, o que a Bíblia fala e promete, nós podemos crer que assim será. E como é que a gente sabe que vai se cumprir exatamente como a Bíblia fala? Porque a gente deduz, a partir do caráter daquele que é o autor da Bíblia, algumas coisas. Primeiramente, a Bíblia nos mostra que Deus não muda. Se Deus é o Deus que não muda, como diz lá em Tiago 1,17, por favor, quem encontrou, leia. Veja o que diz aí, Tiago 1,17, pode ler em voz alta. E outro irmão já lê Tito 1,2, depois eu vou pedir para você ler. Tiago 1,17, o que é que diz? Amém? Pode ler. 1,17, Tiago 1,17. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quem é o nosso Deus? Um Deus que não muda. Certo? O mesmo Deus de ontem, de hoje, que será eternamente. O Deus que não muda. Logo, a Bíblia sendo inspirada por esse Deus, sendo a revelação de Deus, nós deduzimos o quê? Se aqui temos a palavra de Deus, nós temos aqui palavras, irmãos, que não falham, que não vão mudar, que vão acontecer conforme a natureza do que o nosso Deus diz. Mas também a Bíblia diz que Deus ele não mente. Veja o que diz aí, Tito 1,2. Por favor, pode ler quem encontrou. Tito 1,2. Pode ler já. O Deus que não pode mentir, é da natureza de Deus. Deus não pode mentir. O que Ele fala é a realidade, é a verdade e vai se cumprir. Logo, deduzimos o quê? Que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, sendo a voz de Deus, é a voz de um Deus que não muda e de um Deus que não mente. É por isso que a Bíblia ela é infalível. E ela é infalível não é porque os autores foram homens, gênios, estudiosos, nada disso. Ela é infalível porque a verdade que está nela vem de um Deus que não mente e um Deus que não falha. Como Jesus diz lá em João 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a oração de Jesus. Então, meus irmãos, as escrituras que nós temos têm um propósito de nos revelar a vontade do nosso Deus. E cremos que aqui está a vontade que é perfeita, infalível, inerrante, porque o nosso Deus é o Deus que se revelou por meio das escrituras. Que Deus aplique, irmãos, esse conhecimento que Deus nos deu durante aí esse tempo que trabalhamos essa revista, fique guardado no nosso coração, para que a gente possa saber de onde extraímos a nossa fé, que é da Bíblia Sagrada, da revelação especial de Deus, e poder ensinar outros também a amar a Bíblia Sagrada, porque nela está a revelação da vontade do nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus edifique as nossas vidas cada vez mais, em nome de Jesus. Antes da gente encerrar, Eduardo está tirando ali a oferta, se os irmãos tiverem alguma pergunta a ser feita ou quiserem fazer alguma observação sobre essa lição, hoje nós encerramos ela. De hoje a 15 começaremos outra lição. Eu acredito que está chegando aí, no mais tardar uns 10 dias para chegar, e aí vocês vão ter a próxima revista, tá bom? Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Pergunta: que horas vai terminar a escola bíblica? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus, viu? Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu vejo vocês aqui, o pessoal, a gente se reúne, eu tenho a oportunidade de falar para vocês assim, de uma forma tão na conversa. Eu sei que domingo é muito importante para a gente é o culto solene da gente, mas esse momento de escola bíblica aqui, onde vocês podem interagir a qualquer momento, falar em qualquer momento, isso aqui é muito edificante. Eu
oro a Deus para que vocês aproveitem bastante esse momento aqui. Eu não sei até quando a gente vai ter essa facilidade, mas aproveitem isso aí para edificar a vida de vocês, alimentar a alma de vocês com a palavra, tá bom? Vamos orar ao nosso Senhor? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito nos trouxe entendimento, nos deu entendimento. Tu és o Deus imutável, que não mente, que não falha, e a Tua palavra revela o Teu querer. Nós te pedimos, Senhor, que diante daquilo que nós ouvimos durante esses 3 meses, Senhor, que nós possamos sair daqui amando mais a Tua palavra, a Tua revelação, para, Deus, edificar a nossa vida na Tua palavra, como o Senhor nos diz, a Tua palavra, a Tua vontade é a rocha sobre a qual nós queremos edificar o nosso lar, a nossa vida. Meu Deus, abençoa cada irmão aqui, e desperta em nós um amor maior para compreender a Tua palavra, para desejarmos, Senhor, entender aquilo que talvez nesse momento ainda não saibamos, mas que a gente procure, Senhor, na Tua palavra entendimento maior, e assim possamos ajudar os nossos queridos irmãos, Pai, nesse propósito. Eu te peço assim, recebe a nossa gratidão e também nos prepara desde já para amanhã, para o culto solene que iremos prestar a Ti, que seja um momento de grande edificação para todos nós. Leva-nos agora para os nossos lares em segurança e dá-nos uma noite de descanso, guardados pela Tua poderosa